De Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos orar no final pelo Jackson, que faz aniversário. Amém? Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Versículo 1 diz assim, a palavra do Senhor. Acharam aí, amados? Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Os irmãos estão ligados aí? Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Tu já tens falado neste lugar, já tem ministrado neste lugar. E essa palavra, Pai, eu creio que vem como confirmação daquilo que o Senhor já está fazendo aqui neste lugar, nesta noite. Que os ouvidos espirituais, eles se abram, Deus. Que a tua igreja esteja antenada, Deus, temerosa, Senhor, a ouvir a tua palavra, Deus, porque ela traz uma mensagem muito específica nessa noite. E que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, cuide de nós e forge em nós o verdadeiro caráter cristão, Senhor. Que o teu Espírito nos prepare para aquele grande dia, aonde, Pai, haverá uma grande e tremenda celebração na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, repreender toda voz contrária e todo o espírito de religiosidade deste lugar. De maneira, Deus, que possamos ser livres, ó Deus, e, ó Pai, abundantes na tua presença. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração ontem à noite. E eu confesso aos irmãos que eu tive, assim, muita dúvida em trazer essa palavra, né? Na verdade, uma batalha muito grande para trazer essa palavra. E eu creio que tem a ver com o que Deus está fazendo aqui na igreja. Tem sido, assim, dias de um mover de Deus tremendo aqui nesse lugar, né? Hoje a levita Estela compartilhou da visão. E domingo passado, quando eu fui para casa, 3 irmãos me pararam, falaram de uma visão de Deus.
E o que me chamou a atenção foi um homem que estava aqui na igreja. Ele ainda não é crente, mas de vez em quando ele aparece aqui, né? E ele chegou em casa falando para a esposa dele, falando assim, olha, ela não pôde vir, porque ela estava doente, mas ele veio. E ele falou assim, olha, você perdeu hoje, né? O culto estava assim maravilhoso. E ele disse que durante o louvor, Deus deu a ele uma visão. Ele nem crente é, mas ele teve uma experiência com Deus. Deus mostrava a ele quando ele era criança e ele mendigava na rua. E hoje ele tem um trabalho, tem uma família e está tendo o privilégio de conhecer a Deus vindo à igreja, embora ele não tenha consciência disso. E Deus falava assim para ele assim, você é meu filho e eu estou te mostrando da onde eu te tirei e o que eu estou fazendo na tua vida. E ele ali ficou assim, impactado com a experiência que ele teve com o Senhor. E eu sei, amados, que tudo aquilo que Deus faz, nós também experimentamos uma grande batalha, um grande confronto, né? E eu falei para minha mãe, eu não conseguia dormir essa noite. E eu vi a hora passar, quando eu fui dormir já era umas 4 e pouca, mas aí tem uma hora que eu já estava cansada, queria dormir, eu não conseguia, eu levantei e comecei a orar, comecei a interceder pela igreja, por situações que são compartilhadas. E eu falei, Senhor, eu quero dormir, né? E Deus ali não deixava eu dormir, queria que eu estivesse intercedendo. E Deus tinha me dado essa palavra ontem. E esse texto da palavra, eu vou ser breve, porque as horas já avançaram, né, hoje, mas quero que você entenda algo importante. A palavra de Deus aqui fala, mas para a gente entender esse capítulo 6, eu quero só te explicar um pouquinho. Quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, construir o tabernáculo, tudo o que havia naquele tabernáculo, que era a casa de Deus no deserto, era muito importante para Deus. Mas existia uma peça do tabernáculo que era mais preciosa, que era a Arca da Aliança. Através da Arca da Aliança, ou a Arca de Deus, Deus se manifestava no meio do seu povo. Aquele tabernáculo era uma tenda enorme no meio do deserto, de muitas cores, tinha uma beleza tremenda, fazia um contraste com a aridez do deserto, porque ela era muito colorida, muito bonita. Mas o tabernáculo sozinho, ele não era nada, era apenas mais uma tenda. Mas o que embelezava aquele tabernáculo era a presença de Deus. E Deus tinha ordenado para Moisés que todas as vezes que o povo saísse à batalha, não poderia faltar a Arca da Aliança. E assim foi feito durante muitos anos. Mas antes de Davi ser rei, existia Saul. E Saul, ele não se importava com a Arca da Aliança. Ele sabia que a arca simbolizava a presença. Mas Saul não desenvolveu uma aliança com Deus. E no tempo em que Saul, ele ali era rei, antes dele ser rei, tinha um sacerdote Eli, que não tinha responsabilidade nenhuma em manter a aliança com Deus e nem de ensinar o povo, porque ele também tinha se corrompido. Então naquela época, embora eles sabiam que a arca representava a presença, eles tinham a arca como um amuleto. Repita comigo, amuleto. A ponto de Israel ir para a batalha contra os filisteus e não levarem a arca, acreditando que por eles serem povo de Deus, eles iam vencer a batalha. Só que a Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 4, que eles perderam a batalha, 4.000 homens foram mortos. Aí eles voltaram para o arraial e pegaram a arca e falou, agora nós vamos enfrentar de novo os filisteus, só que dessa vez vamos levar a arca. Só que a Bíblia fala que a derrota foi ainda maior, mesmo com a arca. E eles ali perderam 30.000 homens de infantaria naquela batalha. Você pode ler depois 1 Samuel 4 e 5. Mas Deus, ele ensinou algo para o povo. Presença de Deus sem aliança é apenas um amuleto. Aonde o mal, ele vem e ele prevalece. Aonde as trevas vêm e ela prevalece. Onde a vergonha vem e ela prevalece. E hoje nós estamos vivendo dias exatamente assim, onde as pessoas, elas participam de moveres de Deus. Elas gostam de estar em ambientes onde a presença de Deus está, mas elas não estão preocupadas com a aliança com o Senhor. Por isso há muitas derrotas.
Mas louvado seja Deus, porque Deus está nos despertando nessa noite, amém, amados? Ele não quer que você seja um derrotado, mas você seja um vitorioso. E a nossa vitória começa no nosso reconhecimento da importância da aliança com Deus. E aí quando Davi, ele assume ali o reinado sobre Israel, a primeira coisa que Davi faz é buscar a arca de Deus. E a arca de Deus, ela tinha, após a derrota que o povo de Israel tinha sofrido, ela não tinha estado mais na mão do povo de Deus, ela estava no meio dos filisteus. E durante 7 meses, essa arca ficou rodando as 5 cidades dos filisteus. O povo filisteu era composto por um contingente de pessoas que pertenciam às 5 cidades. E a Bíblia fala que em todas elas, Deus ali permitiu que eles fossem acometidos de tumores, de ratos, de doenças e de morte. O povo 7 meses foi atormentado por uma invasão de rato, de tumores e de morte. Eles não sabiam o que estava acontecendo, até que Deus ali usou a mula, né? Para falar com eles, olha, o que está acontecendo com vocês nada mais é porque essa arca é do povo de Deus, ela tem que voltar para lá. Então o que a gente pode fazer para tirar esse mal do nosso meio? Vamos enviar de volta para Israel. Como é que eles fizeram esse retorno? Eles pegaram uma carroça nova, com vacas, né, novas ali, que já tinham acabado de dar crias, mas que nunca tinham colocado sobre ali o corpo delas um jugo. Nunca tinha sido induzidas a um trabalho forçado. Aí eles fizeram, né, eu não sei como é que eles fizeram isso, fizeram imagens de tumores e de ratos, colocaram dentro de uma caixa em cima dessa carroça e enviaram para Israel. Eles acreditaram que isso ia ajudá-los a se livrarem daquele mal. E realmente isso aconteceu. A arca foi embora, ficou na fronteira entre Israel e os filisteus. Ficou em Judá. E a Bíblia fala, amados, que ficou na casa de um homem crente chamado Abinadab por 20 anos. Quanto tempo? 20 anos. Só que a arca ficou 20 anos ali e nada aconteceu na vida desse homem e nada aconteceu na casa desse homem. Porque ele também era mais um que diante da presença de Deus, que era simbolizada pela arca, ele não tinha aliança com Deus. E aonde há a presença de Deus sem aliança, nada acontece. Quantos estão entendendo? A sua vida, ela só vai sofrer uma mudança, uma transformação. Você só vai encontrar o sentido das coisas, a resposta das coisas, se além da presença de Deus, você tiver uma aliança com Deus. Só que aí Davi, cheio de boas intenções, né? Davi era ousado, era impetuoso. Davi falou, não, agora eu sou rei. E eu não quero ser um rei sem presença de Deus. Eu quero trazer de volta a arca de Deus. Aí acontece aqui o capítulo 6, que a gente leu. Ele preparou uma carroça nova. Quem fez isso anteriormente? Os filisteus. Uma carroça nova, com bois novos. Só que Davi deu uma espiritualizada no negócio, né? Davi botou todo mundo para cantar, ele dançando, todos os instrumentos da época. Amados, Deus tem feito coisas maravilhosas através do ministério de louvor dessa igreja, amém? Você tem percebido isso? Eu creio. Ore por eles. Ore por esses ministros no altar, porque o ataque é diário. A luta é grande. Mas eu creio que o louvor, ele precisa ser, além de um louvor entoado para Deus, ele precisa ser acompanhado de uma verdadeira aliança. Na nossa vida também. Você está aqui, você louvou a Deus, você celebrou o Senhor, mas você não pode se esquecer que louvor, adoração sem aliança não muda a nossa realidade e nos coloca à mercê dos nossos adversários e atrai vergonha para a nossa vida. Amém, amados? Quantas pessoas eu conheço têm sido envergonhadas hoje em dia? Eram crentes, pessoas renomadas. Isso tem acontecido demais. Pastores, líderes, pessoas que antes eram ali conhecidas como uma referência, hoje não são mais. Porque Deus falhou? Não. Porque o inimigo é forte? Não. Porque não preservaram a aliança. Repita comigo assim: a aliança
é o que eu tenho de mais poderoso diante de Deus. Se você rejeita essa verdade, você vive à mercê do perigo. Você vive na corda bamba. E a Bíblia fala que Davi, ele preparou o retorno da arca. E ali tinha Uzá e Aiô que iam na frente. E de repente, o carro, o boi, ele tropeçou, o carro balançou, a arca quase caiu da carroça. E o que Uzá fez? Uzá foi, colocou a mão dele na arca e Deus o fulminou ali na mesma hora. Davi não entendeu como pode, num culto de tamanha adoração, num culto tão tremendo, Deus ali se movendo, e aconteceu uma tragédia dessa. Amados, nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, sem que Deus nos avise antes. Deus tinha falado para Moisés quando ele construiu a arca: jamais essa arca deverá ser transportada por carroça. Deverá ser transportada por homens, por 4 homens, porque a arca ela tinha 4 argolas em suas pontas. E ali passava 2 varas revestidas de ouro. E em cada uma delas, o sacerdote colocava no ombro aquelas varas e as transportava. E Deus que instituiu a arca, Ele ensinou a maneira como lidar com a presença dEle. Amém, amados? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus, Ele te ensina a fazer o que é certo, para que a tua vida seja de glória em glória. Amém, amados? Você quer que a sua vida seja de glória em glória? Você quer que a sua vida seja, como diz lá em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, não copie modelos. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e mantenha a aliança. E a Bíblia fala que Davi, quando participou daquela tragédia, ele ficou irado, ele ficou também chateado com aquilo, e ele deixou que a arca fosse levada para uma casa muito próxima, que era a casa de Obed-edom. Mas só que a pessoa que morreu, Uzá, ela tem um ensinamento para nós. A palavra Uzá, o nome Uzá, ela tem um significado. Significa força. Repita comigo: força. E isso é um problema que muitas vezes nós temos em nós. Força. Como assim, pastora? Força é problema. Porque muitas vezes, pelo fato da gente ter condições de fazer alguma coisa, quando o inesperado vem na nossa vida, quando nós ali somos surpreendidos por algo que nós não estamos preparados, automaticamente nós colocamos a manifestação da nossa força. Toda vez que no lugar da dependência de Deus, do temor a Deus, de buscar a presença de Deus para tomar uma decisão, para lidar com os fatos, a gente dá vazão à nossa força, nós vamos ser surpreendidos pela queda. Deus jamais te projetou nele para você dominar e governar a sua vida do seu jeito. O Deus que te chamou é o Deus que quer caminhar com você todos os dias e trazer direção para a tua vida. Ah, mas está acontecendo algo inesperado, eu não sei como agir, então não faça nada. Eu tenho aprendido na minha vida: se Deus não está falando nada, não faça nada. Se Deus não disse sim nem não, não se precipite. Porque muitas vezes, se você quiser ser usado, dar o seu jeitinho para resolver, para cobrir uma falta, para poder promover um resultado meramente seu, você vai entrar por um caminho de vergonha, um caminho de morte, de fraqueza, e não um caminho onde a glória de Deus vai se manifestar. E a Bíblia fala que Davi, diante disso, ele falou assim: olha, eu não posso levar a arca para Jerusalém, porque eu não sei como lidar com esse Deus. Eu achava que eu sabia, que eu estava bem intencionado, e isso resolvia. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não foi chamado para viver de boas intenções, você foi chamado para viver por princípios. Amém, amados? Tem muita gente com boas intenções, muita gente fazendo aquilo que ela acha que é certo, dando um jeitinho de amenizar as coisas, mas na verdade a gente tem que buscar a direção de Deus, fazer aquilo que os princípios de Deus, Ele ali nos orienta. E aonde há princípios, a glória de Deus ela se manifesta.
Deus, ele se revela por meio de princípios. Não adianta a gente fazer barulho, né? A gente ali, às vezes, ficar tentando chamar a atenção de Deus na nossa oração, se a aliança está quebrada. E nessa noite Deus falou conosco, é necessário arrependimento. É necessário a gente renunciar. É necessário a gente colocar a nossa vida no altar. É necessário a gente ponderar os nossos caminhos. A gente vê por qual caminho a gente está trilhando. A gente vê, ponderar também como está a nossa casa. O que a gente está fazendo. Para onde a gente está conduzindo o nosso povo, que é a nossa família. Repita comigo assim: eu sou responsável para atrair a glória de Deus para minha família. Amém, amados? Como você vai conseguir isso? Pelo princípio da palavra. Hoje as pessoas, elas não querem ter compromisso com a palavra. Famílias não querem ter compromisso com a palavra, mas querem orar a Deus no dia do desespero, da calamidade, da dificuldade, da luta. Mas tem coisas, amado, que não é a oração que vai resolver, somente é a aliança com Deus. Porque onde há aliança, há altar, amém? E aonde há altar, o fogo desce, o mal é consumido, e a vontade de Deus, ela prevalece. E quando a arca de Deus, ela ficou na casa de Obed-edom, ela ficou 3 meses. E Deus fez na casa daquele homem o que não foi feito na casa de Abinadab em 20 anos. Aí você fica pensando, por quê? O que aconteceu naquela casa? Quem era esse homem? Que Deus se manifestou de tal maneira que as pessoas notavam que Deus era com ele. A Bíblia fala que os oficiais, o exército de Davi chegou para ele e falou assim: olha, Davi, Deus está abençoando a família de Obed-edom, ele e toda a casa dele. E, amados, não era uma bênção interior, não era uma transformação interior, mas era algo externo. Não sei se a casa dele passou a ser mais bonita, né? Se o gado dele começou a dar umas crias melhores, não sei. Se a colheita dele foi mais abundante. Eu sei que o que Deus fez ali era algo que as pessoas notavam a diferença. E o nome de Obed-edom também tem um significado. Primeiro, Obed-edom, ele era de Gate. Gate era território de Golias, filisteu. Obed-edom não era crente. E quando Davi fez essa escolha, vai ficar na casa desse homem, é porque era a casa mais próxima que tinha naquele momento. Aí eu imagino os oficiais chegando lá para deixar a arca na casa daquele homem. E aquele homem, né, a grosso modo, falando, cagando de medo, porque ele deveria saber do que aconteceu, que um homem no exército de Davi morreu porque tocou na arca e ele nunca tinha visto talvez a arca. E, amados, o que me chama a atenção é porque eu creio que por ele não saber como lidar, ele temeu o que estava chegando na vida dele. Ele buscou o Deus de Israel para saber como lidar com aquela situação. Isso mostra a dependência. Muitas vidas são destruídas não porque elas não sabem o que é certo, mas porque elas se recusam a fazer o que é certo. Muitas vidas são destruídas por falta de temor. E Salomão, o homem mais sábio, ele escreveu: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A bênção de Obed-edom veio através da arca, sim, mas a bênção começou a entrar na casa dele quando ele mostrou uma dependência em Deus e um temor a Deus, que acho que nem Davi mostrou naquele momento. Às vezes nós acostumamos a fazer algumas coisas e achamos que Deus vai abençoar os nossos costumes. Deus não abençoa costumes, Deus abençoa princípios. Tem muita gente acostumada a fazer muita coisa, mas Deus não está ali. Está atraindo maldição pelos costumes. Nós temos que ter o nosso coração como Obed-edom, um coração aberto para aprender coisas novas com Deus. Até quando a gente achar que sabe, a gente não faz sem falar: Senhor, é para mim fazer agora? Que é uma diferença muito grande entre você saber o que fazer e saber quando fazer. Há uma diferença muito grande entre você ter uma palavra de sabedoria e saber em que momento liberar essa palavra de sabedoria.
E Obed-edom, ele ali mostrou uma dependência no Senhor. Davi, sem ele perceber, ele estava se tornando, antes desse episódio, antes daquela morte, um servo ali das suas boas intenções. Repita comigo assim: eu não fui chamado para ser servo das boas intenções. Tem muita gente aprisionado pelas suas boas intenções, pelos seus costumes, que o leva ao que? Uma religiosidade. E Deus não pode habitar e nem manifestar algo meramente religioso. E Deus mostrou para Davi: eu te amo, você é o meu escolhido, mas eu não ajo por costumes e nem por boas intenções. E a palavra Obed-edom, ela tem um significado. Obed significa vermelho. Obed significa servo. E Edom significa vermelho ou sangue. Obed significa, repita comigo, servo. E Edom significa vermelho ou sangue. Quando Obed-edom, ele naquele momento, ele mostrou dependência de Deus e mostrou temor a Deus. Ele estava mostrando que ele estava desejoso de estar conectado com algo maior do que religiosidade, do que costume, mas com um Deus de aliança. Um Deus de aliança. E a Bíblia fala que Deus, ele se agradou, porque aquele que era o menos improvável de ser abençoado, foi abençoado. Aquele que era humanamente o menos desfavorecido, foi favorecido. E Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, não foi abençoado de imediato, porque lhe faltava algo. E esse algo estava ligado ao coração de Davi. Repita comigo assim: o meu coração precisa ter um Senhor. Amém, amados? Todo coração cujo Deus é o Senhor, atrai a bênção do Senhor, atrai a manifestação da glória de Deus. E Obed-edom, que é o servo do sangue, ele ali fez uma trajetória diferente. Deus abençoou ele em tudo. E Davi, eu queria que Davi buscou saber por que ele estava sendo abençoado. E Davi, ao se inteirar, talvez, de que ele era de Gade, a terra de Golias, que não tinha, ali afinidade com Israel, mas que conheceu o Deus de Israel, que se converteu ao Deus de Israel, eu queria que Davi, ele aprendeu. Porque nós lemos no capítulo 6 que Davi, quando propõe trazer de volta a arca para Jerusalém, Davi deixa de ser o servo de boas intenções para ser um servo também de sangue. Diz aqui no versículo 11, diz assim, versículo 11, aliás 12, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom. Davi não deixou de festejar, né? Foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele o quê? Sacrificava um boi e um novilho gordo. A cada 6 passos, Davi derramava sangue. Davi levantava um altar. Davi sacrificava o Senhor. Davi manifestava, além das vozes de júbilo, uma aliança com Deus. Porque Deus também tinha instituído isso, que o altar levantado manifestava aliança. E aonde há derramamento de sangue, há perdão de pecados. Aonde ali o sangue é aspergido, Deus, ele se manifesta, porque isso demonstra sacrifício. E Davi começou a levar a arca de volta a Jerusalém de uma maneira correta, atraindo a presença de Deus, atraindo ali a glória de Deus, mostrando para as pessoas: eu não só sou um crente alegre e festivo, mas eu sou um crente de aliança. O diabo,
ele tenta nos impedir de celebrar. Mas quando ele nota que nós não temos aliança, ele nem se incomoda mais se a gente está indo celebrar. Porque ele vai entender isso como um momento onde a gente está pegando o nosso amuleto. Eu vou celebrar, mas eu não tenho aliança, então nada vai acontecer. Só que essa noite, amado, Deus te trouxe aqui para você ter um conteúdo verdadeiro como um servo de Deus. Você não tem que sair daqui sendo um servo das suas boas intenções, da sua força. Eu não sei o que você vai ter que decidir na sua segunda-feira, mas eu sei que Deus essa noite te convida a ter uma aliança com Ele, a sacrificar aquilo que te custe algo diante do Senhor. Você expressar para Deus: Senhor, eu já te louvei, já te adorei, mas agora eu quero renunciar à minha vontade. Qual era a vontade de Davi? Só cantar, celebrar e levar a arca ali no carro. Mas Deus estava mostrando para ele: eu quero algo mais, Davi, algo mais profundo. Eu quero algo que te custe sacrifício. E Deus tinha uma grande obra a realizar na vida de Davi, como tem também na minha vida e na tua vida. Aonde não há sacrifício, não há entrega. E aonde não há entrega, o Deus, o Senhor dos senhores, Ele não pode se manifestar. E nessa noite, amado, Deus está à procura desse servo, o servo de sangue, o servo da aliança, o servo que quer experimentar um tempo novo, aonde Deus vai manifestar a presença dele, como manifestou na vida de Obed-Edom. E o interessante é que quando Davi chegou lá, Obed, olha, você já foi abençoado, agora é a minha vez de ser abençoado. Eu quero a arca de volta, e eu vou fazer do jeito que você fez. E aí diz a Bíblia que Obed-Edom não aceitou não. Ele falou assim: tá bom, Davi, a arca você vai levar, mas eu vou junto. Longe de mim ficar sem essa presença. Longe de mim ser um chefe de família sem essa presença. A Bíblia diz que ele, Obed-Edom, pegou todos os filhos dele, a mulher, tudo que ele tinha, e foi para Jerusalém. Porque uma vez que ele tinha experimentado essa presença de Deus pela aliança, ele não queria perder isso por nada na vida dele. Amado, o teu sucesso depende do teu nível de aliança com Deus. E quando você entender isso, você vai ver que as orações, elas vão até mudar. Que às vezes a gente se descabela para pedir algo através da oração. Não estou dizendo que você não deve orar sim. Mas se você entender o poder que há na aliança, você vai ver que os céus vão se abrir sobre você. Deus vai se encarregar disso, de abrir os céus sobre a tua vida, pela tua aliança com Deus. Amém, amados? E a Bíblia fala que quando chegou em Jerusalém, e Davi ali levantou o tabernáculo, quem ele colocou na portaria do tabernáculo? Obed-Edom. Ele foi seu porteiro, e seus filhos também foram seu porteiro, porque ele entendia bem do que era uma aliança com Deus. Ele tinha experimentado isso na vida dele. Amado, na tua casa, que Deus também quer habitar ali, amém? Deus quer envolver toda a sua família na graça de Deus, na glória de Deus. Você tem que ser o maior interessado em estabelecer essa aliança. Pergunta a essa pessoa que está do seu lado: como está o seu nível de aliança? Como está o seu nível de aliança, amados? Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Davi se movia em festa, mas ele entendia: aonde houver festa tem que haver aliança. Aonde houver festa tem que ter entrega. Aonde houver a presença de Deus, não pode faltar o meu sacrifício. A renúncia não pode faltar. E essa noite, amados, talvez você tenha experimentado no decorrer desses dias algumas derrotas na sua vida. Algumas coisas têm acontecido, você não tem entendido por quê. Talvez você esteja se questionando: por quê, Senhor? Por quê? Se eu estou ali celebrando, se eu estou ali indo à tua casa, se eu estou ali invocando o teu nome. Amado, é noite de você estabelecer uma aliança. Uma aliança, um altar ao Senhor.
Davi era líder e ele tinha que ser o maior exemplo de adorador, aliançado com Deus. Você representa a sua casa, a sua família. Você tem que se tornar o maior exemplo de um servo do sangue, de um servo comprometido com a aliança desse Deus. Se você reconhece nessa noite que algo se perdeu pelo caminho, é noite de você fazer uma reparação diante do Senhor. Você não vai trazer aqui ao altar bois e novilhos, mas você tem o seu coração, tem a sua vida, a sua mente. E você vai pedir: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero isso para minha vida. Eu quero a tua glória se manifestando em meio à dificuldade. Eu quero a tua glória, Senhor, marcando o meu território. Eu quero a tua glória visitando a minha casa. Não importa o que vai acontecer à sua volta, importa é o que o Senhor fizer dentro de você e dentro da sua casa, na sua família. E você é essa pessoa que Deus escolheu. Deus escolheu. Há orações, amado, que Deus terá prazer de responder ainda este ano. Tem orações que Deus terá prazer de responder ainda esse ano, mas talvez essa noite seja aquele momento que Davi teve. Eu vou refletir, eu vou avaliar. Mesmo chateado, mesmo irado, mesmo contrariado, eu vou parar tudo e eu vou me colocar diante desse Deus. E eu vou buscar ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu vou manifestar humildade. Davi era rei. Imagine um rei perdendo uma batalha. Um dos seus soldados ali. Era uma vergonha. Mas Davi mostrou humildade. Talvez essa noite é esse sentimento que tem que estar no teu coração. Humildade. Para aprender o que você desaprendeu. Para aprender aquilo que você também não sabe, talvez. Não importa, amados. Deus nessa noite Ele quer tratar você. Ele olha para o teu altar e Ele procura. Onde está o teu sacrifício? Onde está o teu coração? 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 Filho meu, onde está o teu coração? Aleluia. O pai só pede coração aos filhos. Filho meu, onde está o teu coração? A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar. Aleluia, Deus. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Aleluia. Deixa eu ficar nesse lugar. Espírito Santo. Todos os dias Espírito da Santo. minha vida, Espírito Santo. coisa Quebra nessa noite a religiosidade, a barreira espiritual. deixa eu ficar. Quebra, Espírito Santo. Todos os dias. Quebra pelo poder do teu amor, Espírito Santo. Constrange-nos, ó Deus, com teu amor, Pai. Constrange com teu amor. Santo de Deus, em meio à celebração, em meio à adoração,
Nós entendemos essa noite que a nossa vida, ela só tem sentido se a maior das alianças estiver ativada em nós. A tua parte, Senhor, tu já cumpriste. Hoje, Senhor, aqui neste lugar, queremos, como Davi, Senhor, reconhecer que muitas vezes temos empreendido força no lugar da dependência. Muitas vezes, Senhor, temos empreendido, Senhor, a nossa própria sabedoria, além da tua vontade. Muitas vezes, Senhor, temos empreendido, Senhor, do nosso título, ao invés da liberdade para o Senhor ser Deus na nossa vida. Muitas vezes, Senhor, nós temos vestido uma veste de religioso e temos, ó Pai, nos negado a vestir a veste de servo. Como servo, Deus, nós buscamos a tua presença nessa hora. E nós pedimos a ti, Deus, visite a nossa casa. Visite o mais profundo do nosso coração. Senhor, lance a tua luz dentro de nós e destrua qualquer ponte, qualquer aliança que não seja contigo e que pode nos levar à queda e à morte mais à frente. Não queremos ser como Uzá, imprudentes. Queremos ser tementes a ti. Por isso, Espírito Santo, restaura o temor ao Senhor dentro do nosso coração. Restaura o temor ao Senhor em nosso coração. Restaura o temor a Deus em nosso coração. Nos ensina, Espírito Santo, a amar a esse Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Em nome de Jesus, que não venhamos aceitar te servir pela metade, mas que possamos te servir todos os dias, na plenitude da proposta do Evangelho. Queremos, Pai, ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, e isso envolve uma renúncia, Senhor. E para renunciar precisamos da tua força, precisamos da tua humildade, precisamos, Senhor, sermos dependentes de ti. A tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes, mas o Senhor resiste aos soberbos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra também diz que aquele que é repreendido pelo Senhor e rejeita a repreensão será levado à queda sem que haja cura. Mas essa noite, Senhor, nós percebemos e sentimos o mover do teu Espírito neste lugar. E o teu Espírito Santo, ele quer curar o teu povo. Ele quer tratar a tua igreja. Ele quer, Senhor, nos levar mais além. Ele quer, Senhor, nos conduzir a grandes vitórias. Mas que esse processo comece na entrega do nosso coração, na sinceridade daquilo que colocamos hoje diante de ti. Como Obed-Edom, Senhor, muitas vezes não merecemos. Como Obed-Edom, muitas vezes somos os menos improváveis de recebermos a visitação da tua glória. Mas o Senhor amou Obed-Edom. O Senhor olhou para ele com um olhar de graça. A graça é maior do que o pecado. A graça é maior do que o erro. A graça é maior do que a culpa. A graça é maior do que o poder do diabo. A graça é um favor imerecido. É Deus quem decide. É o Senhor quem decide. Pai, olha esse homem, essa mulher, que nessa noite se entrega a ti. Se entrega a ti nessa noite. Se entrega a ti nessa noite. Se entrega a ti nessa noite.
e diz no mais profundo do seu ser: eu não quero nada além da presença de Deus. Eu não quero nada além da presença de Deus. Eu não quero dar um passo sem manifestar aliança com meu Deus, porque grandes coisas Ele tem feito e grandes coisas Ele fará. Grandes tem sido o livramento dEle, e muitos outros Ele ainda estabelecerá. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, a nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Ti, Deus, que como Davi, teremos uma semana pela frente. O caminho é longo, porém estreito, mas louvado seja o Teu nome pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele será a nossa luz, Ele será a nossa fonte, Ele será o nosso consolo, Ele será a nossa sabedoria, Ele será o nosso guia, Ele será o nosso amigo, Ele será, importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça nessa noite. Importa que Ele cresça, que nós diminuamos. Importa que Ele, seja Ele o Rei. 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 O Senhor, seja Ele, seja Ele, seja Ele, seja Ele, seja Ele, seja esse Rei, seja esse Senhor. Bendito seja Deus, 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 bendito seja esse 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 Deus, aleluia. Eu quero me apaixonar. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, Tu és lindo. Eu quero me desesperar. Espírito Santo, Tu és lindo. Outra vez. Tu és lindo, Espírito Santo. Tu és lindo, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero me apaixonar. Oh, Deus. Outra vez. Aleluia, Jesus. Eu quero me desesperar. Outra vez. Glória, glória a Deus. Aleluia. Todo dia amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Repita comigo assim, Senhor. Eu creio que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero ser um servo aliançado e obediente aos Teus princípios. Que o Teu Espírito Santo, Ele me conduza ao caminho da Tua glória, da Tua manifestação na minha vida, na minha casa. Eu quero viver todos os dias na Tua presença, aliançado em santidade, gerando honras ao Teu nome, porque eu também quero experimentar das honras do Senhor na minha vida. Se você quer isso verdadeiramente para essa semana, aplauda o Senhor nessa noite.
Dê as melhores salvas de palmas a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.